A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ô Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por estes momentos. Assim como o salmista falou, Senhor, perguntando: o que darei eu ao Senhor? A nossa respirar, o nosso andar é tudo segundo a sua permissão, meu Deus. Então aceita, Senhor, esses momentos que nós dedicamos para estar estudando a sua palavra, para estar reunidos, Senhor, para aprender mais e mais e nos alimentar espiritualmente, Senhor. Ô Senhor, abençoa-nos, Senhor, com entendimento, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a sua mensagem. Capacita-nos, Senhor, a cada dia mais e que tudo isso seja para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos capítulo 7, dos versículos de 24 a 30. Deixo para vocês como indicação aqui no canal verem o vídeo de estudos em Mateus 15, dos versículos de 21 a 28. Vamos falar acerca da mulher cananeia. Amém? Então, sem mais delongas, Marcos 7, 24. E, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Então, o Senhor Jesus foi para aqueles territórios. E, entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Então, o Senhor não queria que soubessem que ele estava ali, mas ele não conseguiu se esconder. As pessoas souberam que ele estava ali. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, essa mulher que estava com uma filha que estava possuída de um demônio imundo, um espírito imundo, ela ouviu falar do Senhor Jesus e foi atrás do Senhor Jesus e o quê? Ela foi ali e se lançou aos pés do Senhor Jesus. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então aqui nós vemos que esta mulher era considerada o quê? Uma gentia. O que é um gentio? É uma pessoa, nesse contexto, que não pertencia ao povo de Israel, não era israelita, então ela pertencia a um outro povo que não era o povo de Israel. Então aqui vemos, ela era grega Ciro-fenícia de nação e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio.
Então ela pediu, né? Ela pediu ao Senhor que realizasse aquele milagre, né? Que ela expulsasse aquele demônio da filha dela. Mas o que vemos no versículo 27? Vemos assim: Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Amados, por muitas vezes em que eu li essa passagem, pode ser que a gente interprete isso de uma maneira como um estranhamento. Como assim um estranhamento? O Senhor Jesus, né, amor, né, ele veio com a sua missão aqui na Terra de salvar a humanidade. E nós podemos ver quando o Senhor Jesus fala que não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? E aí a gente pode pensar, nossa, o Senhor Jesus está chamando aquela mulher, né, de cachorrinho, né? E pra gente, no nosso entendimento, às vezes, se a gente não olhar mais a fundo, a gente pode achar que o Senhor Jesus estava ali tendo uma palavra, como eu posso dizer, dura, né? Uma palavra com uma dureza para aquela mulher que estava desesperada, regava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio, né? Então, a gente pode ver isso. Nossa, o Senhor Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Mas se tentarmos, amados, ver o contexto e abrir mais a nossa compreensão, se Deus, né, nos dá a revelação, nós podemos ver o contexto social em que estavam inseridas aquelas pessoas. Por quê? Nós vimos que no Antigo Testamento havia uma série de divergências, por assim dizer, entre como estar, né, para não estar na presença de povos pagãos. Por quê? Porque os povos pagãos, cujos quais não pertenciam, né, os povos pagãos estavam além das pessoas do povo de Israel, né, eles tinham uma sequência de práticas religiosas, né, práticas culturais que eram pagãs. E isto, o que? Não agrada a Deus, né? Porque o Deus, nosso Deus, é o único Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Então, os outros povos cometiam o quê? Idolatrias e até chegavam a sacrificar seus filhos por esses deuses pagãos, né? Então, era o indicado que o povo de Israel, para não se contaminar com essa cultura dos outros povos, para não se contaminar, era aconselhável que eles o quê? Que eles se guardassem. No sentido de quê? De se separar e se afastar de todas aquelas práticas que desagradavam a Deus e se tornar um povo que puro, santo, buscando se santificar. Mas podemos ver no Antigo Testamento em diversas passagens em que o povo desobedeceu ao nosso Deus. Eles desobedeceram fazendo o quê? Trazendo para dentro do povo, né, de Deus, aquelas práticas. Vemos exemplos de reis que praticavam aquelas coisas. O rei Salomão, né, mesmo tendo a sabedoria que Deus o deu, né, que ele pediu a Deus sabedoria, o que ele fez? Ele casou-se com mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras trouxeram para dentro do seu reinado, por assim dizer, o que? Aquelas práticas que para elas era comumente normal, né? Para elas, o que elas faziam nos povos dela, elas começaram a praticar no meio das pessoas do povo de Deus, levando também ao quê? Até mesmo a Salomão a fazer parte de alguma dessas práticas. Então, a pureza, por assim dizer, do povo de Deus foi o quê? Por muitas das vezes corrompida. Então, o povo de Israel era para ser um povo puro, sem impurezas,
abrindo mão e se afastando daquelas práticas. Mas muitas das vezes nós vemos que não aconteceu. Eles transgrediram as leis, casaram-se com mulheres, homens, né, com estrangeiros, né? E com isso eles acabaram, né, tendo contato com aquelas culturas que desagradavam a Deus. E com isso a impureza, entre aspas, né, o pecado, a desobediência daquelas pessoas, começaram a crescer de tal forma que o povo, que era o povo separado por Deus, né, já não era como deveria ser, por assim dizer. Amados, vamos ter discernimento, que eu estou tentando falar da forma mais simples para que a gente tenha uma compreensão. Então, dentro da desobediência, vamos pensar assim: eu chamo você para o meu time. Vamos fazer um exemplo bem bobo, bem simples. Eu tenho um time de futebol e eu chamo você para fazer parte do meu time. Mas quando eu chamo você para o meu time, antes de chamar você para o meu time, eu falo assim: olha, ninguém do meu time toma suco de laranja. Não, não pode. Para você fazer parte do meu time, você não pode tomar suco de laranja. Aí você pensa, claro, eu quero fazer parte do seu time, eu quero jogar no seu time. E aí você faz parte do meu time. Passou um ano, passa 2 anos, 3 anos, não sei. Até que a gente está quase ganhando um campeonato, né? A gente está há anos treinando para isso, para ganhar esse campeonato. Mas de repente, faltando 2 partidas para o fim do campeonato para a gente ganhar, você olhou para o time adversário. E você viu, nossa, aquele time ali, eles são diferentes do nosso. O time deles, o pessoal tem um uniforme mais bonito. A forma que eles jogam é uma forma diferente, parece ser divertido. Eu queria poder jogar que nem eles. E aí você, aos poucos, vai se achegando aquele time. E quando você chega perto do time, pergunta: pessoal, por que vocês jogam assim, diferente? Por que o uniforme de vocês é diferente? O uniforme de vocês tem um brilho, me chama a atenção. A forma que vocês jogam parece divertido. O que vocês fazem para jogar assim? Aí eles podem responder: não, é porque a gente toma muito suco de laranja. Quê? Vocês tomam suco de laranja? Sim, a gente toma muito suco de laranja. Ué, mas suco de laranja não é ruim? Não, a gente joga assim, é divertido porque a gente toma suco de laranja. E aí, se você se permitir ficar olhando pro quintal do vizinho, por assim dizer, eu sei, amados, é um exemplo muito bobo, mas tenham paciência. Então, você vai se sentir tentado a tomar o suco de laranja. Você pode até estar longe, né, dos outros jogadores e beber o suco de laranja escondido. Você vai lá e toma o suco de laranja. Mas Deus, né, você pode enganar um homem, mas ninguém se esconde de Deus. Então você vai estar o quê? Vai estar desobedecendo à ordem do time. E quando o time descobrir, se for tenente, né, a ordem, eles vão o quê? Vão te expulsar. E aí o que eles vão fazer? Eles vão chamar um outro jogador que está disposto a jogar com eles, mas que abre mão de tomar o suco de laranja. Amados, então assim era o chamado para o povo de Israel. Eles foram chamados primeiro, né, a descendência de Abraão, eles foram chamados primeiro, né, para ter uma aliança com Deus e ser o povo de Deus aqui na terra. Contudo, o que eles fizeram? Eles desobedeceram e transgrediram muitas das leis do Senhor. E com isso, ao longo da história, eles se tornaram o quê? Impuros, né? Então, a ordem inicial, por assim dizer, era criar um povo para Deus. Mas eles transgrediram a primeira aliança. E o Senhor Jesus veio na segunda aliança. Conhecem a história das bodas do Cordeiro, né? O casamento. Que Deus fala: preparei, o banquete já está pronto, né? O banquete já está pronto, chamem os convidados. E os servos
né, os servos do pai do noivo, foram chamar os convidados, mas os convidados estavam o quê? Ocupados. Uns foram cuidar das suas coisas, outros foram fazer outras coisas, e eles não quiseram ir ao casamento. E aí, o que o pai do noivo, né? O que ele fez? Ele mandou convidar os servos saírem pelas ruas e convidar todos que desejassem fazer parte do casamento, né? Então é assim que eu vejo, amados, essa separação aqui, separação que eu digo nesse contexto aqui sobre essa mulher, que ela não era israelita. Nós vemos que ela era o quê? Grega, né? Ciro-fenícia de nação. Então ela era uma gentia e ela foi buscar o quê? Ao Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus respondeu? Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, amados, naquela divisão, entre aspas, entre israelitas e gentios, muitas das vezes os israelitas poderiam enxergar as outras pessoas com um olhar como se fosse superior, por assim dizer, tá, amados? Vamos ter compreensão. Não estou generalizando. Mas poderia abrir oportunidades para ter um certo preconceito, né, quanto às pessoas de outros povos. Mas mesmo que, como posso dizer, de uma maneira branda, né? Eu sou pecadora, eu sou pecadora. Eu só cometo falhas, só cometo erros, sou uma pecadora. Eu declaro, eu sou uma pecadora. Mas como eu posso dizer? Eu assumo que eu sou pecadora e que eu não sou nada, não sou ninguém sem o nosso Senhor Jesus, não sou nada. Mas uma pessoa que está praticando uma religião, talvez, ela possa estar cheia de si, como lá em Lucas 18, se eu não me engano, que fala sobre... deixa uma olhada, acho que é Lucas 18, que fala sobre o fariseu e o publicano, isso, Lucas 18, do versículo 9 a 14, eu vou ler com vocês. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, aquele fariseu, né, ele estava ali se exaltando. Ele foi orar no templo do Senhor, né? Estava se exaltando e falando: Graças te dou, porque eu não sou como os outros homens. Uns são roubadores, outros são injustos, outros adúlteros, e ainda apontou para o publicano que estava ali. Quem é o publicano? É cobrador de impostos, né? Era uma das pessoas que tinham uma fama que vemos que vemos na Bíblia, né? Pessoas que eram consideradas de má fama como cobradores de impostos, né? Então ele apontou também, apontou não, é como se tivesse apontado, falando, não sou como esse homem. Então ele estava se exaltando, graças a Deus, eu não sou adúltero, eu não sou roubador, eu não sou isso, eu não sou aquilo, graças a Deus, né? Então ali estava o quê? Se exaltando. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, né? Então ali ele estava, eu jejuo, eu dou dízimo. Só faltou ele terminar, eu sou demais. Brincadeiras. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Né? Então ele não queria nem o quê? Levantar o rosto, muito provavelmente de quê? De vergonha pela sua condição. E ele declarando: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, né? De mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, amados, alguns nesse contexto aqui entre israelitas e gentios, poderiam, pelo fato de terem uma promessa feita ao antepassado deles, Abraão, abrir margem para eles se sentirem melhor do que as outras pessoas, os seres humanos. Por quê? Porque ali eles faziam parte de uma religião. Não necessariamente todos que faziam parte daquela religião tinham verdadeiramente o quê? Uma comunhão com Deus. Mas por simplesmente terem um nome, eu sou um fariseu, eu sou um saduceu, eu sou israelita, entende? Por ter um título, por assim dizer, uma descendência, isso poderia abrir margem para que eles desprezassem as demais pessoas, ainda que em seu coração tivesse sujo, pecaminoso, impuro e indo contra as coisas de Deus. Mas por ter aquele título, eu sou descendente de Abraão, a palavra nos diz o quê? Não fiquem, segundo as minhas palavras, não fiquem se achando e falando que, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Abraão. Porque se Deus quiser, ele faz o quê? Até mesmo das pedras descendentes de Abraão. Nós, como gentios, que cremos no Senhor Jesus e aceitamos Ele como o único e o suficiente Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos também descendentes de Abraão, porque herdamos as promessas que Deus fez a Abraão e nos tornamos filhos de Abraão, descendência de Abraão, espiritualmente falando, né, amados? Então, aqui, quando vemos que o Senhor Jesus fala, lança-los, deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Aqui, amados, ele estava falando cachorrinhos de uma forma no diminutivo, e podemos entender com uma forma até carinhosa a ser dita, entende? Nós vemos o apóstolo João, por várias vezes, falando o termo meus filhinhos, né, filhinhos, uma forma carinhosa, por assim dizer, né? E então, com esse contexto em que muitas das vezes abria margem para esse tipo de preconceito por alguns se acharem mais importantes que outros, eles poderiam até mesmo o quê? Considerá-los como cães, né? Aqui na minha Bíblia de estudo fala sobre os judeus se referiam com frequência aos gentios como cães, né? Então eles consideravam os gentios como cães, mas aqui a referência está o quê? No diminutivo, cachorrinhos, né? Com o sentido que eles eram mantidos na casa como animais de estimação e não como os cães vira-latas que vagam pelas ruas. Muitas das vezes, né, nós vemos nas parábolas do Senhor Jesus que ele usava coisas do cotidiano, entre aspas, por assim dizer, para que as pessoas pudessem, de alguma forma, talvez, não sei, não tenho certeza, identificar, né? Identificar, compreender. Pegava elementos que eles conheciam, né, para que eles pudessem entender. Então, aqui, dando aquilo que eles consideravam gentios, né, como cães, aqui o Senhor usa o termo cachorrinhos. E aqui ele também estava o quê? Ele estava testando a fé daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher, teoricamente, que não pertencia ao povo de Israel, ela reconheceu o Senhor Jesus. Ela reconheceu o que o Senhor Jesus poderia fazer, né? Se vermos lá em Mateus 15, né, que eu falei para vocês darem uma olhada depois, aqui no canal, no estudo, Mateus 15, né, dos versículos de 21 a 28, ela fala sobre essa passagem fala também sobre essa mulher cananeia, né? Vou ler aqui com vocês só o versículo. Aqui, no versículo 22.
Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, lá em Mateus, ele retratou que ela chamou o Senhor Jesus de quê? De filho de Davi. Então, ela reconheceu quem era o Senhor Jesus, né? Ela reconheceu que ele era filho de Davi, ele era aquele que as escrituras sagradas dizia que viria para salvar o povo, né? Que ele era o Cristo, o Messias, né? Aquele que haveria de vir para salvar o seu povo. Então ali ela correu, né? Nós vemos aqui em Marcos que ela foi, né? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Amados, se ela não cresce que verdadeiramente o Senhor Jesus poderia fazer aquilo, ela jamais iria até o Senhor Jesus, ia se lançar, se prostrar aos pés do Senhor Jesus, para o quê? Para clamar que o Senhor Jesus expulsasse aquele demônio. Então, verdadeiramente, ela o quê? Ela cria no Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus, ao falar isso, ao contestar, né? Porque a gente pode estranhar, mas porque o Senhor não já curou por ela, né? Mas aqui o Senhor Jesus, o quê? Ele estava testando a fé daquela mulher e também o quê? Para dar testemunho aos gentios e também aos israelitas que o Senhor Jesus poderia fazer, tanto pelos israelitas quanto pelos gentios, né? Versículo 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, né? Então ali ela deu uma boa resposta. Ela falou: Senhor, até mesmo os cachorrinhos, eles comem as migalhinhas que caem da mesa dos filhos, né? Então, a missão do Senhor Jesus veio primeiro para o pessoal do povo de Israel, né? E depois abarcou, né? A aliança de Deus através do Senhor Jesus com nós, a humanidade, o povo de Deus, né? Nos abarcou também, nós que somos gentios, né? Que não somos israelitas. Então essa mulher deu o quê? Uma resposta que ela tinha o quê? Fé. Até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que sobram dos filhos e caem da mesa, né? Então ali ela estava demonstrando o quê? Uma fé e queria a bênção para a filha dela, né? Versículo 29. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha, né? Então ali ela alcançou aquela bênção, né? 30. E, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém, amados? E isso demonstra para nós e para eles naquela época, né? Que o quê? Que através da fé, não importa se você é israelita, grego, cirofenício, brasileiro, né? Não importa. Mas através da fé, né? No Senhor Jesus, nós alcançamos a salvação. Amém, amados? Esse exemplo dessa mulher, né? Que compreendia a missão do Senhor Jesus, né? E compreendia quem era o Senhor Jesus, tanto que ela chama lá em Mateus, nós vemos, de filho Davi, é um testemunho muito forte, né? Naquela época poderia talvez escandalizar. Nossa, ele veio no meio do povo de Israel, mas ele está curando uma grega, né? Alguém que é Cirofenícia, né? De nação. Mas como assim? Nós não somos o povo escolhido, né? Mas isso foi o quê? Através da fé desta mulher, houve o quê? Uma bênção, uma cura para a casa dela. E vimos, né, aprendemos que o Senhor Jesus veio não só para aquela nação, mas para que todo aquele que nele crer. Amém, amados?
Vemos lá em João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então nós vemos e compreendemos, né, que o Senhor Jesus veio para o quê? Para que o mundo fosse salvo por ele, independente de sermos gregos, fenícios, brasileiros, gentios, israelitas. Amém? E é isso, amados. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.